No programa de hoje, nós vamos continuar a série sobre finanças e nós vamos falar sobre a cultura do descontentamento inextinguível. Uma sociedade treinada a adquirir, a consumir, a melhorar, a aumentar sem fim. O contentamento bíblico é profundamente anticultural. Fique conosco que vamos tratar sobre isso. Olá, é uma alegria sempre estar com você aqui no nosso Café e Fé. E seja muito bem-vindo ao nosso terceiro e último episódio dessa série especial sobre finanças. Nos dois primeiros nós falamos sobre o que é dívida e sobre a importância de sentar e calcular, organizar a vida para sair da dívida. Mas hoje nós vamos para o coração da questão, o contentamento. A Bíblia nos diz em 1 Timóteo 6,6: a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. E Jesus nos ensina que a vida não consiste na abundância dos bens que possui. Por isso, nós queremos conversar hoje sobre essa virtude esquecida, esse descanso da alma, essa liberdade que vem quando o cristão aprende a viver com o que Deus deu, com gratidão, com sobriedade, com confiança. Por isso nós queremos conversar hoje sobre esta realidade esquecida. Para isso nós encontramos aqui com o Marcos Peixoto, irmão, companheiro, Valdir Batista. Esses irmãos que há 20 anos eles vêm ajudando pessoas a reencontrar equilíbrio financeiro no curso que você vai escutar, mas vai pensar. É vida sem dívidas. E, sem dúvida, é uma vida que tem sentido. É uma alegria ter vocês aqui conosco. Alegria nossa. Obrigado pelo convite, falar de um assunto tão importante, tão necessário nesse momento. Então fique com a gente hoje nessa conversa do tipo de riqueza que dinheiro nenhum pode comprar. Pegue o seu cafezinho e o nosso vai começar já já. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. O escritor aos Hebreus, ele diz uma coisa bem interessante já no final da carta. Não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro. Não está escrito assim. Ele diz, contentem-se com o que vocês têm. Pois Deus disse, eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Por que é tão difícil a gente se satisfazer hoje? O apóstolo Paulo, ele nos diz na carta aos Filipenses, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi
a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez. E aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E por que é tão difícil nos contentarmos com o que temos? Cultivar esse contentamento não é uma coisa fácil. Existe uma historinha que eu acho interessante. O rei tinha no seu reino um homem que era feliz. Ele vivia cantando, ele vivia alegre, ele vivia satisfeito. E ele perguntou a um dos seus ministros, por que esse homem é tão contente? Ele diz, porque ele não conhece a lei do 99, o clube do 99. E o rei perguntou, o que é o clube no 99? O senhor vai dar 99 moedas de ouro para ele. E o rei achou interessante e foi lá, mandou botar um saco na porta da casa dele com 99 moedas de ouro. Quando ele acordou no outro dia pela manhã, ele olhou e estavam lá aquele saco com um bilhete. Isso para você. Ele pegou, jogou aquilo em cima da mesa e começou a contar 98, 99. Tornou de pegar, contou a terceira vez. Disse, mas como pode ser? Está faltando uma. O saco devia ter 100 moedas. A partir desse momento, algo mudou dentro dele. Já não pensou em agradecer pelo que tinha, mas em conseguir a última moeda que faltava. Aquele homem simples, antes satisfeito, contente, começou a trabalhar mais e ficar irritado e descontar o cansaço na família e sempre procurando a moeda que estava faltando. Está faltando. E continuava com as 99, algo que nunca tinha sonhado na sua vida. Mas agora vivia como se fosse pobre, incompleto, injustiçado. O rei então explicou. Hoje ele entrou para o clube das 99. Gente que tem muito, mas vive infeliz porque acredita que só será feliz quando conseguir mais uma. A lição é clara. Enquanto o coração estiver cativo da ilusão, só falta um pouco mais. A frase do Rockefeller. Sim. Quanto basta? Um pouco. Apenas um pouco mais. O contentamento em todo estado não é inclinação natural do homem. E que a cobiça, descontentamento e murmuração são naturais ao homem como os espinhos no solo. Mas o contentamento é uma bênção de Deus no coração. Aleluia, isso mesmo. Então, como é que nós vamos tratar sobre isso? O que significa um coração contente? O pastor John MacArthur, ele cita 5 posturas que ajudam a gente a entender essa questão do contentamento. E ele vai, primeira coisa é a seguinte, compreender conscientemente que o Senhor é dono de tudo que possuímos. O Senhor é dono e nós somos mordomos. Ninguém trouxe nada e ninguém leva nada. Segunda coisa, cultivar um coração agradecido, visto que Deus não nos deve nada. Agradecer pelas 99, não reclamar porque falta. Está faltando uma. Terceira coisa, aprender a distinguir desejos de necessidade, porque o texto de Filipenses fala,
o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória há de suprir todas as minhas necessidades. Mas o salmista também fala que o Senhor concederá o desejo do seu coração. Então, Deus vai suprir nossas necessidades. E pela sua misericórdia e graça, Ele também vai suprir o desejo. Mas o problema é que nós colocamos o desejo na frente da necessidade. E aí contraímos dívida, temos problemas e entramos em tudo aquilo que nós já conversamos. A outra coisa, disciplinar-se a gastar menos do que ganha. Esse é um grande problema também. E o último que ele fala, acumular tesouro no céu. Como é que nós fazemos isso? Investindo nos dízimos, nas ofertas, nos missionários, e investir no livro, na literatura, uma literatura com propósito. Tudo isso ajuda nessa questão do contentamento. E aí, Valdir, como é que cultiva o contentamento na vida financeira? Olha, o senhor citou aí o apóstolo, ele diz aprendi. Então é a questão do aprendizado. Eu sempre tenho falado assim, não para dizer que as mulheres são gastadeiras, mas eu sempre aconselho os homens a dizer, esteja sempre falando para suas esposas as coisas que Deus já fez. Porque a tendência de olhar para o que falta, né? Felicidade. Nunca pomos onde estamos, nunca estamos onde a pomos, diz o poeta. Então, quantas coisas o Senhor já fez? Olhar para isso. Então, é um aprendizado e dependência do Senhor. Quando o Senhor falou assim, olha, precisamos distribuir comida para esse pessoal. Aí o discípulo, né, que se fosse eu falaria a mesma coisa, disse assim, tem 5 pães e 2 peixinhos, só tem isto. Então a pessoa contentai-vos com o que tendes, é isso. O que você tem hoje? Porque uma das primeiras reações da pessoa, quando ela está endividada, ela diz assim, o que você precisa? Você precisa fazer um orçamento. Ele fala assim, não, eu preciso ganhar mais dinheiro. Se ela não está contente com o salário que ela tem hoje, ela não vai estar contente nem se ela ganhar 10 vezes mais. Então o contentamento é uma obra que o Senhor precisa fazer no nosso coração. Contentai-vos com o que tendes. Então, o que você tem? Eu quero citar também aqui, o livro de Eclesiastes tem muita coisa sobre finanças, que a gente às vezes não sabe, né? Uma delas, assim, o que amar o dinheiro nunca se fartará do dinheiro. Quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. É verdade. Nunca se faz fartar da... Você imagina isso, né? A felicidade nunca está aqui. Se eu tivesse isso, se eu morasse isso, se eu fosse... Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Então, se eu tivesse isso, eu estaria contente. Nós encontramos várias pessoas que têm muito, elas têm medo do futuro, elas têm medo de perder. Uhum. Vai mudar a moeda, vai mudar isso, agora é só Bitcoin, essa coisa que tem aí a doutrinação pelo medo. Há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidade, as riquezas que os seus dons guardam para o seu próprio dano. Olha aí. Então, o Senhor, a riqueza do Senhor não traz desgosto, mas a riqueza fora da palavra, ela traz o quê? Muita aflição e medo, né? Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo um filho, nada fica na sua mão. Quantos casos nós conhecemos, não é? Né? Aqui mesmo, aqui no capítulo 5, ele narra a história de 3 homens, mas eu quero falar só do último. Diz assim, e quanto ao homem a quem deu de riquezas e fazenda, e lhes deu poder para delas comer, tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Então, como disse o Mauro Halford, falou assim, olha, a aquisição de bens nunca trará felicidade. Ele disse isso num programa dele. Então, a ilusão de que se eu tivesse, eu seria assim, seria assado. Mas o Senhor quer tratar com o nosso contentamento. Eu não sei se eu li essa frase em algum lugar, mas eu gosto muito dela. A maior prosperidade é o contentamento. Uhum. E ele vai chegar quando? Quando Cristo for nosso tudo. Quando tudo for para a glória de Deus. É isso que é o real contentamento. Tem um trabalho, eu vou dizer rapidinho, um trabalho bem interessante de 2 psicólogos que eles pegaram um grupo de quase 1000 pessoas e dividiu 1/3, 1/3, 1/3. E 1/3 deles, eles tinham que toda semana elencar 5 bênçãos, 5 coisas que fossem benéficas. O outro grupo, eles tinham que só falar coisas ruins que estavam acontecendo.
E 5, coisas que está acontecendo no mundo, as coisas. No final de todo aquele tratamento, aquele processo de pesquisa, eles verificaram que o grupo que contava as bênçãos, que contava as coisas boas que aconteciam, tinham melhor saúde, tinham melhor disposição, serviam mais, serviam os outros e contribuíam melhor para o bem das pessoas. Os outros, mais doença, mais problemas, mais dificuldade. O contentamento é algo extraordinário que Deus tem dado para cada um de nós para sermos. E no próximo bloco nós vamos trabalhar um pouquinho mais falando sobre o que a Bíblia diz sobre o contentamento. Já já que a gente volta para conversar sobre isso. Ótica Higienópolis. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta a Timóteo, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa disso, já muitos se desviaram do caminho da fé, trazendo às suas vidas muitas aflições e sofrimentos. Inveja corrói o coração. Ganância nunca satisfaz. A posse não traz paz. Descontentamento nasce da sensação de que Deus nos deve algo. Mas a cruz de Cristo trabalha nesse assunto. É verdade. Deus nos deu tudo em Cristo. Amém. Né? Nós não somos merecedores de nada. O que recebemos é pura graça. O apóstolo Paulo, ele diz claramente em Filipenses, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então me diga aqui, meus queridos, o que essa obra da redenção produz em nós para sermos contentes? Pastora, primeira coisa, nós precisamos de entender que nós tínhamos uma dívida muito grande, impagável. E essa dívida foi paga por Cristo na cruz. Porque a minha dívida era uma dívida de morte. Ele estava condenado à morte eterna, separação eterna de Deus. Justamente. E aí o que Cristo veio? Ele veio, assumiu essa dívida e pagou a dívida diante de Deus, derramando o seu próprio sangue. Esse é o maior entendimento, que a nossa dívida já foi paga. Agora eu sou aceito por Cristo. Eu não preciso ser aceito pela sociedade, pelo sistema, eu sou aceito por Cristo. Eu saí de uma condenação eterna para servo de Cristo e para filho de Deus. Isso é maravilhoso. Quando o Espírito vem revelar isso no nosso coração, nós deixamos de lado essas coisas. Nós começamos a aprender, porque é um aprendizado esse contentamento. Você tem uma palavra ali que eu achei interessante. Sim, é a citação aqui do Gary Eyring, esse livro. Esse livrinho aqui vale a pena, viu? Cultivando o Contentamento. Gary Eyring. Procura aí, talvez você vai achar no Mercado Livre. Isso. Olha que frase interessante dele. Certo observador descreve a nossa sociedade como a sociedade do inextinguível descontentamento. Fomos treinados pelos persuasores ocultos da nossa sociedade, o sistema, né? A pensar que precisamos adquirir,
consumir, melhorar e aumentar. Nesse contexto, é raro o conceito de suficiente. Se nunca está suficiente, como que vai haver contentamento? Eu tenho desafiado as pessoas que participam conosco e faço uma pergunta. Você reclama do seu salário? Você reclama do seu patrão? Você reclama da sua empresa? Então, onde está seu contentamento? Você não orou para trabalhar naquela empresa? Então você está reclamando contra Deus, porque toda murmuração é contra Deus. Em última análise. Em última análise, sim. Então, eu estou descontente, murmurante, porque Deus não olha para mim. Então, por isso que uma das primeiras coisas que precisa ser tratada é a incredulidade com relação à ação de Deus na nossa vida. Porque se todas as coisas contribuem para o bem, eu estou naquela posição, naquela empresa, porque o Senhor permitiu ou porque eu também não melhorei, não me aperfeiçoei. Então, não faz nada. É como uma pessoa que ela quer que Deus mude. Já encontramos pessoas assim. Elas querem que Deus mude a situação financeira dela, desde que ela não faça nada. Elas assim, olha, fizemos um cálculo aqui, porque devido à graça de Deus, a gente percebe algumas coisas. Fala, olha, você tem 2 carros, você precisa vender um. Ah, não dá para vender. Ó, você precisa tirar seu filho, às vezes temporariamente, de uma escola particular para pôr na escola pública. Ah, não. Então ele não quer fazer nada. Então o que ele quer realmente? Que Deus faça com que ele tenha mais ganho sem ele se mexer. Sendo que foi justamente essa postura que fez ele viver dessa maneira e viver descontente, né, com a vida que ele tem. Em última análise, é uma reclamação que Deus é incapaz e não é amado por Deus, que é o caso de algumas pessoas que a gente observa. Né? Qual o seu problema com finanças? Ela não sabe que ela é amada por Deus, ela desconfia. Por isso que ela entrega as finanças a Deus. E ela vai viver no quê? Descontente. Sempre. Tem mais uma frase aqui, Bárbara, do Gary, que ele diz assim, ó, o contentamento não é autossuficiência, é Cristo-suficiência. É submissão a Cristo e aos seus propósitos. Enquanto não houver isso, não vai haver contentamento. Enquanto Cristo for o Senhor da nossa vida. Eu li uma historinha, eu vou até ler aqui, de um empresário que tirou férias em uma vila simples de pescadores. E toda manhã ele via o mesmo homem voltar cedo com alguns peixes, sorridente. E ele, curioso, perguntou, por que você não fica mais tempo no mar e pega mais peixe? Porque é assim que já tenho o suficiente para hoje, respondeu o pescador. Depois do almoço, eu almoço com a minha família, eu descanso um pouco, eu brinco com os meus filhos. Mais tarde, eu me sento na praça aqui com os companheiros, nós conversamos com os amigos. E à noite eu agradeço a Deus. O empresário insistiu, mas se você pescasse mais, poderia comprar um barco maior, depois comprar vários barcos, montar uma empresa e daqui a muitos anos se aposentar tranquilo numa vila dessas e pescando pouco, descansando, brincando com seus netos. O pescador riu e disse, mas eu já faço isso agora. Ao trabalho. Então, o escritor disse assim, o contentamento é isso. Não esperar anos, nem coisas maiores para viver hoje. Hoje, o que Deus já me deu é suficiente para eu me contentar. Uma coisa interessante eu sempre conto essa brincadeira, né? Faço essa brincadeira. A pessoa, ela um dia lá vai na casa do primo e o primo tem uma TV maior que ele. Aí esses primos são um problema, são né? terríveis na nossa vida. E aí ele vai comprar uma TV maior. E ele quer chamar o primo para ir na casa dele. Assistir o jogo em que o time dele
acaba perdendo. Isso. Aí a mulher, né, ou ele mesmo, né, vamos falar ele mesmo, né, ele fala assim, mas como que eu vou chamar meu primo aqui, sendo que esse hack aqui, porque quando você coloca uma coisa nova num lugar, parece que tudo o resto fica feio. É velho. Aí ele quer trocar o hack também. Aí ele olha pro sofá e fala assim, mas sofá não dá. Então, você imagina isso. É infindável, é Uma como bola de o neve. Gary falou aqui, né? Não tem o conceito de suficiente. Nesse sistema nunca tem, nunca vai chegar a esse contentamento. Só Cristo que pode dar esse contentamento. Que você contentai vos com o que tem. Isso é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu gosto muito do que o apóstolo disse. Eu aprendi Isso, a viver contente. Sinal de que houve um tempo Isso. e que ele não sabia como ser contente. sim. E quando ele aprendeu, ele chega a dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus Cristo, ele veio a este mundo para nos salvar de nós mesmos. O nosso maior problema não é o primo, sou eu. É o meu descontentamento. E o Senhor Jesus Cristo veio aqui para nos livrar de nós mesmos. Lá na cruz, ele morreu uma morte que não era dele, era nossa. Nós é que precisávamos morrer. E ele ressuscitou para nos dar a vida dele. Não é ser católico ou protestante ou evangélico ou sei lá o quê, mas ser uma nova criatura em Cristo. Eu queria que agora vocês terminassem dando algumas considerações sobre esse momento. Pastor, acho que o mais importante é nós reconhecermos onde nós estávamos e aonde nós estamos hoje. Como eu já falei antes aqui, eu era um pecador, quanto mais separado de Deus, e agora eu tenho a vida de Cristo. Para que eu preciso ser aceito por mais quem? Para que eu preciso mostrar para o meu primo que eu tenho? Eu já tenho tudo. Em Cristo. Tudo é Cristo. Deus me deu tudo que Ele tinha para mim, de melhor. A Bíblia diz que os que estão em Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E uma das coisas que mais endivida a pessoa são as paixões e concupiscências. Agora, estar em Cristo é passar por aquela morte e ressurreição e ser uma nova criatura. Esses anos todos falando sobre o assunto, o Senhor me alertou para o seguinte: nós podemos até instruir as pessoas, ajudarem as pessoas na questão financeira, mas o que ela realmente precisa é crer no Senhor, é ser transformada. O que adianta a pessoa ter as finanças equilibradas e perder sua alma, como diz quando o Senhor conta aquela história do homem que aumentar os celeiros e fala assim, é louco, essa noite te pedirão a tua alma, para onde irás? Então, a maior necessidade realmente é ter uma transformação, e essa só vem através de Cristo Jesus, e nos ensinar para que possamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. É uma obra da graça. Pois é, meu querido, nós durante 3 programas estivemos tratando do problema financeiro, das dívidas, como sair das dívidas e como viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu convido vocês a procurarem assistir os episódios no YouTube e vocês saibam que nós ficamos muito contentes de participar com vocês aqui no nosso programa Café e Fé, que tem tido uma visibilidade muito interessante por muitas pessoas que nos procuram. E eu, como não posso dar um abraço pessoal a cada um, eu dou aquele abraço aqui, bem de coração para coração, esperando que você tenha um ano bem cheio da graça, esperando em Cristo como a fonte do seu contentamento. Até a próxima.